Olá, olá pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam me vendo. A gente está aqui meio acampado aqui no Starbucks, aqui em Toronto, né, que a gente saiu para fazer umas coisas e acabou que a gente falou, vamos parar aqui onde a gente estiver e vamos falar com os nossos seguidores, né? Então, assim, eu tenho uma live agora, né? O Direto com a Adri agora. E o Alê tem daqui a pouco no Xaxá Fernandes, né? Com as seguidoras dele. Então, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só me dá um ok, assim, ó, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Porque como eu tô aqui com o fonezinho, eu não tô conseguindo saber se vocês estão com um som bom, né? Porque eu tô falando bem baixinho aqui através do microfone. Então, se vocês conseguirem fazer, Dri, tô te ouvindo, tá tudo certo? Beleza, a Tati tá falando que sim, a Karine tá falando que sim, a Shirley tá falando que sim. Ótimo, 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 ótimo. Então, todo mundo me escutando bem, então isso é importante. E aquela coisa, né, gente? É uma vida do empreendedor, que isso é muito legal, que mostra que a gente pode trabalhar de qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, a gente está aqui trabalhando e, ao mesmo tempo, a gente está passeando, mas, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando. E isso é realmente muito prazeroso. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula hoje, nosso Direto com a Adri, tá? Para quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Como é que funciona o Direto com a Adri para quem está chegando pela primeira vez? A gente sempre tem um assunto onde a gente fala sobre alimentação, né, alimentação saudável, natural, anti-inflamatória, né, e eu sou a Adri Vasconcelos, que ajudo você realmente a combater as suas inflamações, os seus sintomas inflamatórios através da alimentação, que é muito poderosa, tá? Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, como é que funciona? A gente vai falar hoje de um assunto que eu acho que é super legal, super válido, e depois eu quero que vocês coloquem aí as perguntas, porque no finalzinho da live a gente vai sempre responder para vocês algumas coisas importantes que vocês tenham dúvidas sobre o assunto, tá bom? Então a Mara tá chegando, a Ana, a Mônica, as duas Mônicas, tá todo mundo chegando aí, que felicidade que eu tô. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho fundamental quando a gente fala de alimentação e quando a gente fala principalmente de mudança de alimentação e mudança de hábito, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é alimentação consciente. Então hoje é o dia que a gente vai falar sobre essa alimentação consciente, né? O que ela é. Ai, meu cabelo tá tão ruim, gente. Eu tô tentando ajeitar ele aqui para não ficar atrapalhando aqui a live, mas o negócio tá feio. Vamos lá. Vamos lá então. Então, pessoal, o que é a alimentação consciente? A alimentação consciente nada mais é do que a consciência alimentar que a gente tem que ter em qualquer momento da nossa vida, né? Para que a gente realmente consiga entender quais são os gatilhos que a gente tem, que faz com que a gente come, às vezes, coisas que a gente não deveria comer, né? Coisas que, de repente, não são tão saudáveis, mas que isso entra num gatilho emocional nosso, que muitas vezes a gente nem sabe por que a gente começa a comer coisas que não tem muito a ver, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre alimentação consciente. Então, o que é essa consciência alimentar, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que é consciência, e depois eu vou entrar um pouco aqui no assunto de consciência alimentar, né? Que é o Mindful Eating, né? Que é a consciência alimentar. E depois a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Eu tenho a minha colinha tá aqui no meu computador, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos, né? Do como a gente realmente come às vezes sem se preocupar em saber, em ter consciência alimentar, em saber o que a gente está comendo. E por aí vai, a gente vai ter alguns passos. Eu vou dar para vocês algumas dicas muito práticas para vocês começarem a aplicar essa alimentação consciente na vida de vocês, tá? Então vamos lá, para quem também está chegando agora, a gente sabe que a gente tem as perguntas no final da live, então vocês podem colocando as perguntas, as dúvidas que vocês têm sobre o assunto, tá? E aí a gente vai falando até o final da nossa live, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira coisa. O que é então a tal do mindfulness, né? O mindful que a gente ouve tanto. Então mindfulness ou mindful é a capacidade que a gente tem de se concentrar no que a gente está fazendo no presente, tá? Seja ele qualquer coisa que você esteja fazendo. Ana, vai estar assim, tá? Vai estar salva. A live fica salva durante 24 horas no Instagram, tá? E depois elas vão para redes sociais, mas não hoje, tá? Então, se você precisar ver mais tarde, ela vai ficar até amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Então, voltando lá para o nosso assunto, o que é mindful e o tal do mindfulness, né? Então, é a capacidade que a gente tem de se concentrar,
de estabelecer uma conexão entre o agora sem ter nenhuma reatividade. O que é isso que é super importante? Porque normalmente o que acontece? A gente começa a pensar, vamos entrar aqui no nosso estado aqui de alimentação, né? Que é o que a gente vai falar mais. Muitas vezes quando a gente está comendo alguma coisa que a gente não deveria comer, por várias razões, a gente entra num estágio de reatividade. Então ou a gente se culpa, ou a gente come rápido para a gente nem perceber que a gente está comendo, assim, ou a gente fala, ai meu Deus, não devia ter comido isso. Então assim, sempre existe o quê? Um raciocínio de julgamento, tá? Que é um pouco dessa reatividade. Então, o mindfulness ou mindful é aquela capacidade que a gente tem de conscientemente analisar uma situação sem julgamento, sem a gente estar reativa, porque isso pode ser bom ou pode ser ruim. E se de repente o que você acha que é ruim, você vai falar, opa, peraí, eu estou fazendo isso, interessante, sem julgamento, com curiosidade, tá? Então isso é muito importante nesse nosso trabalho que a gente vai falar aqui hoje. E aí o que entra, o que é na verdade o mindful eating, né? Que é realmente a consciência alimentar, né? Você ter consciência na hora que você vai comer. Então isso simplesmente, pessoal, significa o quê? De você prestar atenção, tá? Você vai prestar atenção no momento que você está comendo. Seja comendo, seja preparando, seja servindo alguém, seja mastigando. Então, é a consciência que você tem que ter somente do seu corpo com a alimentação, seja ela onde seja você preparando, servindo ou mastigando esse alimento. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, o que acontece, né? E aí, qual que é o ponto aqui de ligação com a inflamação, né? Por que eu quis colocar muito seriamente essa história de você se você melhorar a sua consciência alimentar, você vai automaticamente começar a ajudar o seu corpo a combater as inflamações. Porque quando você come muito rápido, sem consciência e no impulso, muitas vezes o que pode acontecer? Você pode estar comendo uma coisa errada, tá? Você pode estar comendo uma coisa que você nem pode ser errada, pode ser uma coisa saudável, mas que você come às vezes muito rápido e você não dá chance para o seu cérebro de processar isso e até dizer para o seu organismo que você está saciada, né? E muitas vezes, quando a gente come muito rápido e a gente não presta atenção, a gente não mastiga. E o que acontece quando a gente não mastiga? Eu sempre falo isso para as minhas alunas do método Comida que Transforma, para as mentoradas e até nas lives que eu dou aqui, que assim, a nossa digestão, ela acontece na boca, na nossa saliva. Então, quando a gente começa a mastigar, a nossa saliva já começa a produzir os ácidos que vão ajudar a gente a digerir a nossa comida e quebrar essas partículas da melhor forma. Então, a digestão dos alimentos já começa aonde? Na boca. Então, se a gente não prestar atenção, a gente já começa a atrapalhar o nosso sistema digestório logo de cara a alimentação, né? Com o que a gente, na verdade, está comendo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência desde o começo para que isso não atrapalhe. Porque olha só a roda viva que pode acontecer. Você come, aí se você estiver comendo bem, uma digestão legal, essa digestão pode criar o quê? Dor de estômago, pode criar refluxo, pode criar... Quando a gente está comendo o que é saudável, tudo bem, mas só que assim, mesmo o saudável pode causar uma digestão ruim. Imagine uma coisa que não é saudável, imagine uma coisa que você não deveria comer, porque muitas vezes o que acontece, quanto menos saudável a gente come mais rápido, parece, né? Parece que nem a gente quer perceber que a gente come, né? Então a gente meio come escondido e o mais rápido que a gente puder, isso é muito louco. Mas é assim que acontece. Então a gente ter essa consciência na hora que a gente está se alimentando é muito importante para a gente viver bem, para a gente viver saudável, tá? Então vamos lá. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Quando é que foi a última vez que você que está me escutando, comeu, sentou, saboreou um alimento, olhou para ele? As alunas da turma aqui da Comida que Transforma provavelmente estão fazendo isso porque eu estou pegando no pé de todo mundo que a gente tem que parar para comer devagar, né? Então, essa fase realmente está sendo aplicada para as meninas. Mas, de uma maneira geral, quando que foi a última vez, eu quero que você pense comigo, quando que foi a última vez que você realmente sentou, escolheu o seu alimento, olhou para ele, falou, puxa, que legal, tô comendo isso, saboreou, comeu devagar, em silêncio na mesa, tá? E quando eu falo em silêncio, sem celular, sem TV, sem ninguém conversando com você, no momento realmente que você precisa estar consciente. Vamos fazer
Vamos fazer essa reflexão, que eu gostaria muito. Olha só, a Débora já está falando aqui, ó. Vixe, nem sei responder sinceramente, já faz muito tempo, provavelmente. Então, assim, é uma coisa que raramente a gente faz, raramente a gente presta atenção, né? E raramente a gente acha que isso é importante. E isso é extremamente importante para a gente poder adquirir um hábito saudável. Tá? Por quê? E aí eu tenho uma coisa que eu queria falar aqui, que é muito importante, é que é o seguinte, todos nós, eu falo muito também sobre os hábitos, né? Os hábitos, que é hábito? O hábito é a maneira da gente fazer coisas onde a gente não tem que pensar. A gente cria um hábito tão automático que a gente passa a não precisar mais pensar nisso. Um exemplo típico, assim, a gente vai daqui para casa da mãe, ou vai visitar algum amigo, ou vai num restaurante, ou vai trabalhar. Normalmente você pega o carro, você vai fazendo outras coisas, né? Você vai pensando em outras coisas, você vai falando até, às vezes, escutando uma música, enfim. E quando você vê, você chegou no lugar. E isso não te causou nenhum transtorno, porque é tão automático esse hábito que você faz isso. E isso acontece também com os sentimentos, gente. Olha só que interessante. Quando a gente senta na frente da televisão para assistir, de repente, uma série que a gente curte, uma novela, ou sei lá o que vocês gostam de fazer, às vezes a gente remete este hábito de sentar na televisão, de sentar no sofá, com algum hábito alimentar, né? Seja ele positivo ou negativo. De repente você vai pegar uma batata frita para comer, você vai fazer uma pipoca, você vai pegar um chocolate. E isso são gatilhos que eu queria explicar para vocês, que é o quê? É um hábito que você tem, que no caso é sentar do lado, na frente da televisão em algum horário do dia, normalmente é um horário específico, e você já tem hábitos ali que você já tem gatilhos que vão juntar com esse hábito. Então muitas vezes é uma alimentação que você está comendo, às vezes não é a melhor, mas que ela remete a esses gatilhos alimentares, tá? E o que acontece? A gente não sai dali enquanto a batata frita não acabar, ou enfim. E aí a gente nem para pensar, por que será que eu tô comendo isso? Será que eu tô comendo isso porque eu tô com fome? Porque assim, quem tem fome come batata frita? Acho que não, né? Quem tem fome vai comer comida, né? Então assim, primeira coisa, quando a gente tem fome e a gente começa a pensar, mas eu tô com fome disso, na boa. Fome disso é vontade. E é gatilho mental que está dizendo para você que você precisa daquilo naquele momento, tá? Eu tenho uma mentorada que a gente está tendo muita dificuldade. Ela está passando por um momento muito difícil, com a alimentação dela péssima, e ela precisa resolver, ela precisa melhorar, só que também no trabalho dela ela está passando por um problema bem pesado de reestruturação da empresa dela. E ela falou assim, eu não estou conseguindo, porque eu estou tão estressada que quando eu fico estressada com meu marido, com a empresa e tal, eu tenho que ir para uma loja, tenho que comer um doce. Então, assim, o que eu falei para ela é o seguinte, não, você não precisa, você está viciada nesse gatilho mental. Você está viciada em achar que o que vai te satisfazer naquele momento de estresse é a comida que vai satisfazer, só que nem sempre é assim, né? Eu sei que é difícil, não é uma coisa fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas muitas vezes a gente tem que ter essa consciência, vocês percebem? A consciência alimentar, ela chega nessa hora. Na hora que o gatilho, ele vai ser soltado, e você vai falar assim, nossa, eu preciso comer aquele brigadeiro, você vai falar, peraí, por que será que eu preciso daquele brigadeiro neste momento? Será que é porque eu briguei com alguém? Será que é porque eu estou muito feliz? Será que é porque eu estou muito triste? O que é esse gatilho? O que ele remete para você? Por isso que a consciência alimentar, o Mindful Eating, ele é tão importante nas nossas trocas e nas nossas decisões alimentares, né? E muitas vezes eu vejo alunas chegando, tanto no Comida que Transforma, mentoradas individuais minhas, e falam assim, poxa, Adri, eu estou comendo tudo direitinho, né? O que eu estou fazendo de errado, né? Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, eu não consigo fazer diferente, né? Por que será que eu não consigo? E eu sempre falo, não existe falta de boa vontade. A gente fala, eu me sinto tão mal porque eu não tenho força de vontade. Não é, gente. É uma consciência alimentar que você ainda não adotou na sua vida. Se você começar a pensar por que você está comendo certos alimentos e certos alimentos, você vai ver que muitas coisas não têm fundamento. Elas estão totalmente ligadas ao lado emocional, tá? Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu peço, né, para as pessoas e para as alunas e para as mentoradas, as pessoas que me perguntam esse tipo de coisa, é o seguinte... Qual é o tipo de alimento, qual é o tipo de comida, que eu chamo de comida afetiva, né? Que a gente tem muito isso, né? Que você remete hoje, que quando você pensa, você tem vontade de comer nos momentos de estresse, ou nos momentos de ansiedade, ou nos momentos de felicidade. E aí vamos entrar um pouquinho nessa história de falta de atenção. Quando a gente quer comer uma coisa que a gente não sabe porquê e a gente tem um impulso de comer, a gente está sendo automático, a gente está pegando aquele gatilho, né, aquela situação que remeteu aquele gatilho de vontade, de desespero, e a gente vai lá e a gente come. Por quê? Porque a gente não tem atenção.
Muitas vezes a gente está ocupado o quê? Com a nossa cabeça com outras coisas. Muitas vezes a gente nem tem essa consciência para pensar, né? A gente simplesmente alimenta o nosso organismo de coisas que, teoricamente, normalmente essas comidas, elas não são tão boas, saudáveis. Ninguém chega e fala assim, ai, nossa, eu tô tão estressada, acho que eu vou comer um brócolis. Ninguém faz isso. Ou vou comer uma salada, porque eu estou muito ansiosa. Por quê? Porque as comidas ricas em carboidratos, em açúcar, elas têm essa característica, né, de elevar o açúcar no sangue, o pico de açúcar vai lá para cima, a gente se sente confortável, feliz, e depois esse açúcar cai e a gente comete a mesma coisa, é um ciclo vicioso. Então é normal que a gente tenha essas vontades por açúcar e por carboidratos, né? Só que muitas vezes a gente está, em vez de a gente estar reabastecendo o nosso corpo, a gente está, na verdade, inflamando ele mais, vocês entendem? Então, assim, a consciência alimentar, ela está diretamente ligada à inflamação, porque quando a gente não tem a consciência alimentar, a gente vai o quê? A gente vai se alimentar das coisas que são menos saudáveis pra gente. E a gente vai perder cada vez mais energia e a gente vai estar cada vez inflamando mais o nosso organismo. Tá? Por isso que essa conexão ela é tão importante. Tá? E o que eu peço então para vocês fazerem aí, como primeira regra aí, primeira informação importante para vocês é o seguinte: se vocês estão vivendo isso, se vocês têm esses impulsos alimentares, não sabem como resolver e acham que não tem força de vontade e às vezes quer emagrecer ou quer se desinflamar e não consegue sair desse círculo vicioso, o que eu sugiro que vocês façam a partir de hoje, tá? Pega um caderninho para vocês fazerem um diário alimentar. O que é isso, Dri? Um diário alimentar, ele é uma ferramenta para você ter uma consciência alimentar, para você estimular essa consciência alimentar. Então, assim, eu não quero nem que vocês anotem caloria de nada, tá? É assim, café da manhã, lanche da manhã, almoço, o que vocês comem no dia, vocês vão colocar lá, comi tal. Por que você comeu? Porque eu estava com fome, porque eu estava com vontade. E aí lembra, gente, sem julgamento, com curiosidade. O mindfulness, ele tem que ser levado sem julgamento, porque quando a gente tira da nossa cabeça esse julgamento que a gente tem de que a gente está fazendo errado, que a gente não deveria ter comido e que a gente sabe que a gente não pode, come, você não consegue se desligar disso. Então você pode pensar assim, poxa, aquele dia, interessante, eu estava nervosa e eu comi aquele brigadeiro, comi aquele doce porque eu precisava. Olha só, porque eu estava nervosa. Então você começa a ter consciência sem julgar e você começa a pensar em como é que eu posso mudar esse mecanismo na minha cabeça. Entende? Então, assim, é tudo um ciclo que você precisa pensar e o julgamento ele é muito, muito importante que você tire dessa história para você conseguir olhar para a situação sem ficar se julgando, com curiosidade. Tá? Então, esse diário alimentar é uma consciência forçada que você pode ter, né, que você vai ter ali, que vai te ajudar muito a conhecer você. Isso é muito louco, né? Você começa a conhecer os seus gatilhos, né? Porque muitas vezes, gente, a gente precisa de um abraço e não de um açúcar, e não de um bolo. Né? A gente precisa de água e não de um bolo. E isso a gente só vai perceber quando a gente tiver uma consciência alimentar, quando a gente começar o quê? A se conhecer, a entender os mecanismos de disparo no nosso organismo. Tá? Então vamos lá. Por que a gente tem então padrões alimentares pouco saudáveis, né? Isso está diretamente ligado, gente, à comida afetiva. A gente vai falar agora dessa comida afetiva. O que é a comida afetiva? Normalmente, esses padrões alimentares pouco saudáveis, né, principalmente com açúcar e com carboidrato, eles são geralmente causados por tensão ou por estresse. Quando a gente está estressado, quando a gente está com uma tensão muito grande, para quem curte comer, o pico já é o quê? Já come coisa que não deve comer, e fala, eu mereço, eu estou triste, eu estou estressado, eu mereço. A gente não fala muito, né? Uma desculpa que a gente usa. Eu mereço comer isso, porque isso vai me fazer bem. Não é possível, depois de tudo que eu passei hoje no dia, depois de tudo que eu trabalhei, eu mereço, né? Eu mereço um bolo de chocolate, eu mereço um brigadeiro, eu mereço uma cerveja, seja lá qual for o seu gatilho, né? Só que o que acontece? Quando a gente experimenta essas reações negativas, no caso estresse, no caso a tensão, a gente também vai perder energia, tá? O nosso corpo, ele está perdendo energia. A gente não está construindo energia no nosso corpo, a gente está perdendo essa energia. E o que acontece quando a gente perde energia? A gente precisa inconscientemente, tá, repor essa energia que a gente perde. Então a gente está estressado, o nosso corpo está mal, porque a gente está tenso, a gente está estressado, a gente está perdendo energia e para compensar essa energia que a gente perde porque a gente está estressado, a gente precisa
comer, né? A gente precisa substituir essa energia perdida e muitas vezes a alimentação que não é tão saudável, ela entra aí para repor. Então, simplesmente, quando a gente percebe que a gente está sentindo, quando a gente pega aquele bolo de chocolate ou a cerveja, é o primeiro passo para você entender. Puta, tô estressada, por isso que eu peguei aquilo. Puta, tô estressada, por isso que eu comi aquilo. Puta, tô estressada, por isso que eu falei aquilo. Porque isso é o primeiro momento que a gente começa a perceber que o estresse está gerando a gente comer coisa, gente, que não faz mal que faz mal pra gente. Então pensa bem, você já está estressada, que é ruim. Você está perdendo energia no seu corpo porque você está estressada, tá ansiosa. Aí para repor essa energia, você aperta um gatilho mental de comidas não saudáveis que, além de deixar você estressada, vai inflamar seu organismo. Quer dizer, você está fazendo uma coisa errada atrás da outra, no bom sentido, tá? Sem julgamento. Mas assim, a gente está o quê? Contribuindo para uma infecção, para uma inflamação no nosso organismo, né? Então isso é super importante. E como é que vocês devem iniciar isso? Então a primeira coisa que vocês devem fazer é o diário alimentar. Então começa a fazer isso, gente, com tranquilidade, com leveza, com curiosidade. Deixa eu ver aqui como é que é a minha vida realmente. Vamos investigar aqui a minha vida. Vamos investigar como é que eu lido com as minhas emoções misturado com a alimentação. Entender aí o que está acontecendo, sem julgamento. E começa a avaliar como é que você tá? E, de repente, você começa a fazer isso, fala, vou fazer isso durante 2 dias. Faz durante 2 dias. Aí você fala, porra, legal, foi bom, vou fazer mais 2 dias. Aí muda 2 dias para 4 dias. E aí você vai treinando o seu organismo, treinando a sua mente para ter isso todos os dias. Ter consciência. O Ale, que está aqui na minha frente, né, meu namorado, ele faz uma coisa que é super legal e eu não sei nem se é consciente, mas provavelmente é consciente dele, né? A gente vai no supermercado e ele começa a pegar um monte de coisa. Ele pega uma coisa que ele gosta, aí ele olha pra mim e eu falo, isso não é tão saudável, mas pega. Tipo, eu não critico, tipo, eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de cada um. Aí o que ele faz sempre? Antes da gente ir pra pagar, ele pega o carrinho, ele olha tudo que tem lá e ele fala, putz, isso aqui não, isso aqui... Ele faz um review, ele faz uma revisão do que está lá e ele começa a fazer o quê? O que realmente eu preciso? É aí que está entrando a consciência alimentar. Será que eu preciso pegar isso? Puta, eu peguei esse chocolate, peguei 2. Não, vou pegar só um. Ou, não vou pegar isso, não tem nada a ver. E aí ele tira do carrinho o que realmente não precisa fazer. Isso é muito legal, porque uma coisa louca que acontece, e até ele já me contou, assim, quando a gente põe no carrinho, é aquela vontade de comer, às vezes a gente botando no carrinho, até a vontade de comer meio que passa, como se a gente tivesse... conseguindo aquilo, só do fato de colocar no carrinho. E depois você tira e passa à vontade, beleza. Então essa consciência alimentar é super legal e dividir isso com vocês, eu acho que ele ter feito isso pra mim foi bem legal, porque eu nunca faço muita revisão no carrinho, eu sempre compro e pronto. Então você olhar, principalmente quem gosta de comidas menos saudáveis, fazer essa revisão aí do que vai e do que não vai antes de pagar é super importante, tá? Então começa devagar e começa com curiosidade, lembre, sem julgamento. E agora a gente vai falar um pouquinho de uma coisa super importante, que na verdade, muitas vezes, ela é o que desengata esses gatilhos, tá? Esses gatilhos emocionais, que é a comida afetiva, tá? Muitas vezes, quando a gente está muito cansado, a gente está muito estressado, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente tem esses sintomas, né, esses sentimentos aflorados, a gente normalmente, se pensa em comida, a gente pensa na tal da comida afetiva. E o que é a comida afetiva? A comida afetiva é aquele alimento que a gente lembra lá da infância e que remete a gente... É uma coisa de família, remete segurança, remete frescor, remete aconchego, né? E normalmente a gente passa e a gente quer como se a gente quisesse reviver aquilo para nos tornar mais feliz, menos triste, né? mais tranquilo. E isso acontece muito com criança, né? Por que criança normalmente gosta de comer as mesmas coisas sempre? Porque é aquele mundinho dela, né? O mundinho dela das coisas que ela come, que a avó fazia, que a mãe fazia, que a tia fazia. E isso todo mundo tem. Só que assim, muitas vezes a gente tem essa segurança emocional e a recompensa... Ela acaba sendo essa comida afetiva, que normalmente não é tão saudável, né? Como se fosse uma recompensa do que a gente precisa para a gente se sentir bem, para a gente se sentir amada, para a gente se sentir tranquila naquele momento, né? Então isso é super importante a gente entender. Então, as crianças fazem isso, né? A maioria da gente, pessoal, não é porque é só criança, nós também temos tudo isso afetivo, né? Quando a gente sente aquele cheiro de café
na cozinha, por exemplo, quando está fazendo um café, ou um determinado bolo, né? Às vezes a gente chega na casa de alguém, nossa, esse bolo me lembra isso, uma lasanha, né? Ou tem um bolo de laranja que a minha avó, mãe do meu pai, fazia, que é maravilhoso. Então, assim, faz muito tempo que eu não como, porque ninguém nem sabe fazer mais, mas cada vez que eu lembro daquele bolo, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo sentir e ela põe aqueles açúcarzinhos em cima, né? Ficava aquela coisa bem crocantezinha em cima, era uma delícia. Então, isso é normal da gente ter, isso é muito normal. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter consciência de que muitas vezes isso não é legal se a gente fizer isso virar nossa rotina, né? Se a gente precisar dessas recompensas toda vez que qualquer coisinha acontecer na nossa vida, né? Então, depois vocês compartilham aqui comigo quais são as comidas afetivas que vocês gostam e se isso realmente é gatilho emocional para vocês. Isso acontece com vocês? Né? Gostaria muito de saber se quando vocês estão nervosas, ansiosas, felizes ou tristes, vocês recorrem para essa comida afetiva, tá? E dependendo da nossa crença cultural, a gente vai fazer uma coisa que a gente normalmente não come todos os dias, porque é uma alimentação que remete esse histórico da nossa vida, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre, que é o seguinte, olha, gente, o que a gente precisa lembrar é que a gente, às vezes, precisa de um abraço, e não um bolo e nem um sorvete. Então, nesse momento que a consciência entra, tipo, será que eu não preciso conversar com alguém? Será que eu não preciso fazer um exercício? Será que eu não preciso tomar água? Será que eu não preciso dormir? Será que essa comida que não vai me fazer bem é realmente o único gatilho, é a única solução para a minha vida? Né? E aí você só vai conseguir realmente estabelecer isso se você tiver essa consciência alimentar, tá? E aí eu sempre falo o seguinte, é aquela comida boa que lembra a família, que lembra a vovó, que lembra a mãe, que lembra a tia, mas ao mesmo tempo é uma alimentação que provavelmente está cheia de açúcar, está cheia de carboidrato, está cheia de fritura, porque é uma coisa que remete à alimentação afetiva, normalmente ela é mais não saudável, né? Então, muitas vezes o que acontece? A gente tem um desejo de recriar essas experiências, mas esse desejo acaba acarretando na nossa vida de saúde, né? Porque imagina que toda vez que a gente estiver triste, a gente comer coisa que não presta, né? Coisa que não presta no sentido afetivo, tá, gente? Mas a condição que a gente sabe. Tipo, eu lembro de bolinho de chuva. O bolinho de chuva, eu lembro que minha avó fazia, é frito, cheio de açúcar, cheio de canela, né? Farinha branca, quer dizer, é uma sensação boa? É. Mas a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter equilíbrio na hora que a gente vai escolher esses alimentos. Então, é o que eu brinco que é o bom que vira ruim, né? É uma sensação boa, mas que no final não vai fazer bem pra gente, lá no final do túnel, porque a gente sabe que a gente não está se alimentando de coisas legais, né? Então, esses hábitos, eles vão muito diminuir a nossa saúde, né? Em vez de melhorar. Então, a gente tem que ter muita consciência quando a gente fala desses alimentos que são afetivos, porque ao invés de melhorar a nossa saúde, eles tendem a não melhorar. Então, entender aquilo que a gente escolhe para botar na boca é muito importante, tá? E aí vem aquela história, né? Tá bom, Dri, você tá me falando tudo isso, da comida afetiva, eu concordo, tudo que eu gosto de comer me lembra minha avó, me lembra minha mãe, me lembra minha tia, realmente é cheio de farinha, cheio de açúcar, mas assim, tá, como é que eu faço então para eu comer uma coisa legal, gostosa, saborosa e que seja também um combustível para minha energia? E aí eu falo o seguinte, a qualidade do que a gente coloca vai determinar o que sai pro nosso organismo. Então, sempre eu falo isso, gente, não é o que você come, é quais são os ingredientes que você coloca na sua comida. Você pode comer bolo? Pode. Você pode comer um pão? Pode. Você pode comer um doce? Pode. Só que você tem que entender que tipo de ingrediente que você vai fazer esse alimento. Então, em vez de farinha branca, farinha refinada, procura uma farinha que é legal, uma farinha que vai te nutrir, uma farinha de amêndoa, uma farinha... Enfim, existem várias farinhas que você pode usar que vão ser muito mais nutritivas para você, né? Se você quer fazer um brigadeiro, tipo, será que é brigadeiro? Será que não tem outro jeito de você comer um doce, né? Ou açúcar branco, aquele leite condensado, quer dizer, é legal, lembra a infância, tá? Mas como é que você pode substituir os alimentos para continuar comendo? Um pão. Todo mundo gosta de pão. Tá? As meninas agora que estão lá no curso, no programa da Comida que Transforma, a gente teve que tirar o pão de algumas pessoas porque faz parte do protocolo, mas elas vão voltar a comer o pão. Então o pão sem glúten, de repente de fermentação natural, então assim, é possível comer o que a gente gosta. O que a gente normalmente acontece, que a gente se depara é assim, ou eu como aquela porcaria que tem farinha branca, que tem um monte de coisa que me faz mal, ou eu não como. Eu nunca mais vou comer pão, eu nunca mais vou comer bolo. Isso é agoniante, isso deixa a gente extremamente nervosa, eu pelo menos. Então, quando eu descobri que não é que eu não posso comer, só que eu vou comer de acordo com os ingredientes que eu vou fazer, mudou minha vida, é outro jogo. Não é que a gente nunca mais vai comer, porque o doce é gostoso, né? Um pão é gostoso, é só saber
quais são os ingredientes que estão inseridos ali. Fácil assim, tá? Então tem como a gente comer bem. E qual que é a chave para tudo isso? A chave aqui é prestar atenção nos acontecimentos da vida de vocês. É entender o que leva você a apertar gatilho. E quando você estiver com vontade de comer alguma coisa que seja mais confortável, né, mais afetiva, você vai ter uma solução mais saudável para isso. Então faz um bolo ou compra um bolo que você sabe que é feito de uma farinha legal, que vai ter um açúcar que não é um açúcar inflamatório, que vai ter passas, de repente vai ter castanha. Então assim, na hora que tiver com vontade de comer uma coisa que vocês têm vontade, aí de um doce, alguma coisa, comam as coisas que tenham sentido para vocês e que façam seu organismo ficar feliz, né, e não inflamar. Né, e reconhecer esses gatilhos. Puta, eu tô sentindo isso de novo, ó, aquele negócio tá voltando e eu tô com vontade de comer aquilo de novo. O que será que é isso? Eu quero continuar agindo assim ou não? Eu quero mudar, tá? Então essa consciência é importantíssima, tá? E olha só, tem aqui uma coisa que eu escrevi que eu queria dividir com vocês, que é o seguinte, olha, a gente perde mais energia do que a gente ganha se a gente fizer más escolhas alimentares. Olha que maluco. Então a gente gasta mais energia processando os alimentos do que eles nos dão. Então é um ciclo de baixa energia, ele é criado. Então olha que louco, a gente acaba quando a gente come uma coisa que não faz bem, ele tem tanta coisa ali que não faz bem, tantos ingredientes que não são legais, que a gente demora mais tempo, a gente perde mais energia para processar esses alimentos do que realmente para nutrir a gente. E aí a gente começa a ter um ciclo de energia que é dispensado para isso, criado. Então pensa só, você está comendo uma coisa, não te faz bem, você está perdendo energia ali, porque o processo de digestão é muito maior quando é uma coisa que não está bem no seu organismo, você tem que tirar um monte de toxina fora, e no final você está criando um ciclo aí de baixa energia, tá? Super importante isso. Agora eu vou falar aqui algumas regras básicas, tá? Que vocês têm que ter quando a gente vai aplicar essa alimentação consciente. Então, o que vocês têm que fazer? Quais são umas dicas de passo a passo aqui? Yes! Perguntaram se tinha alguém sentado aqui. E o Alexandre saiu, agora eu tive que falar que tinha. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha, escute o seu corpo. O que é isso? É vocês pararem e pensarem. Eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô com dor, eu tô triste, eu tô cansada. O que eu tô sentindo nesse momento? Isso é muito importante para vocês começarem a ter uma consciência. E sempre sem nenhuma julgamento, tá? Sempre com curiosidade. Tipo, às vezes a gente tá com umas dores, com umas sensações assim que a gente nem para pensar, ou se a gente tá com fome nem sabe se a gente comeu uma hora atrás ou depois, que, tipo, a gente age por impulso e muitas vezes a gente não escuta o nosso corpo. Então a primeira coisa aqui é escutar o corpo de vocês e entender o que ele tá dizendo para vocês. A segunda coisa aqui é você seguir a sabedoria dessa consciência corporal. Então eu estou com fome, eu tô assim, me sentindo isso, eu estou com sede, eu quero tomar um suco, eu quero comer uma coisa mais fria, eu quero comprar uma coisa mais quentinha. E o segundo passo dessa consciência é qual é o alimento que eu vou escolher para colocar dentro do meu estômago, para colocar dentro do meu organismo. E isso também tem que ser com muito tranquilidade, com curiosidade, sem julgamento, tá? Então, primeira coisa, ter consciência corporal. Segunda coisa, dessa consciência corporal, né, seja do que você estiver sentindo, é que tipo de ingrediente você vai escolher naquele momento para comer. E de verdade, gente, se você escolher, olha só, aquela minha regrinha 80-20, né, que 20% do tempo você come o que você tem vontade, 80% você come coisas que vão te fazer bem, de repente naquele momento você fala assim, não, peraí, mas agora eu tô querendo comer esse brigadeiro porque, tipo, eu nunca como, faz parte daqueles meus 20% de coisas que eu tenho vontade. E aí coma, gente, mas coma feliz, coma sem se julgar. Às vezes quando a gente quer comer uma coisa, a gente come tão rápido que a gente não quer nem lembrar que a gente comeu, isso é horrível. Então assim, se for para comer, é aquela consciência também para isso. É sentar e falar, caramba, quero essa brigadeiro, vou comer devagarinho, vou saborear, vou comer devagar, porque sim, ele vai entrar de uma forma muito mais gostosa no seu organismo, tá? Então isso é muito importante. O terceiro passo aqui, a terceira regrinha é o seguinte, usar a cabeça ao comer qualquer coisa, mesmo os alimentos orgânicos, integrais e naturais. Então usar também a consciência e a sua mente para quando vocês forem comer até os alimentos saudáveis. Puta, não é porque é saudável, não tem glúten, que você vai comer 300 vezes mais do que você precisa.
né? Porque o glúten também tem carboidrato, né? Tem ali um açúcar, né? Que vem da farinha sem glúten, que vai, de repente, você vai ganhar um peso. Então não é porque é saudável que você tem que comer alucinadamente. É também ter esse equilíbrio até nos alimentos mais saudáveis que você coloca na sua vida, tá? Então essa sabedoria que ela não é só porque é saudável que você tem que comer. O número 4, que a gente falou, vamos lá, coma quando sentir uma fome natural em seu corpo. Então é comer quando sentir uma fome natural no seu corpo. O que quer dizer isso? Eu estou com fome e eu vou comer naturalmente. Agora, vontade de comer uma coisa, gente, de novo, não é fome. Almoçar, passar meia horinha, 40 minutos, falar assim, eu tô com uma fome de não sei o quê. Não é fome, é vontade de comer. Consciência, é vontade de comer que eu tô sentindo. Peraí, por que eu tô sentindo vontade de comer? Tô sentindo alguma coisa que de repente aconteceu comigo agora, que me resgatou esse gatilho? Vocês percebem? Tudo é a consciência do nosso organismo. Então, prestar atenção quando que a gente vai ter fome e o que a gente tem que comer quando a gente tiver fome. Porque às vezes a gente está com fome, a gente acha que é fome, mas na verdade não é fome, tá? Uma das coisas. Ok? Então, número 5, esteja ciente de suas motivações inconscientes ao comer, que é, de novo, o quê? Você pensar o quê? Por que será que eu estou comendo esse brigadeiro? Tá? É porque eu tô triste. Tá bom, come, mas você sabe que é isso que está te levando a comer. É a consciência de sentimentos que levam você a comer determinada coisa, que isso é muito importante vocês estabelecerem. O número 6 é o seguinte: coma para satisfazer as necessidades físicas do seu corpo, não uma necessidade emocional. Gente, isso é tão importante. O organismo, ele precisa se reabastecer fisicamente, né? A gente tem combustível no nosso organismo e a gente tem que comer para poder se nutrir. Quando a gente está abastecendo as nossas emoções com comida, a gente tem que reavaliar. Porque muitas vezes a gente precisa de outras coisas e a gente está jogando tudo em cima da comida. Então, fazer essa diferenciação, né, as necessidades físicas do corpo e não uma necessidade é muito importante. E, de novo, essa consciência vai trazer para vocês isso. Na verdade, eu não estou com fome, eu estou com vontade de comer, porque isso vai me trazer isso de emoção, porque eu preciso disso, que são necessidades emocionais, tá? Então, isso é muito importante. Uma coisa muito importante, que é o número 7, relaxe o máximo possível antes de comer. Então, assim, gente, na boa, eu sei que é difícil, eu também faço isso. Às vezes eu como comendo, falando com alguém, com meus filhos, ou como na frente do computador, enfim. Isso é inerente de muita gente, principalmente a gente que fica trabalhando e está muito no computador, ou está muito com pessoas. Para nesse momento, desliga tudo, bota música, sei lá o que vocês podem fazer, tipo, desliga a televisão, bota só uma música e para 15 minutos para comer, que eu tenho certeza que a comida vai entrar de uma forma muito mais legal, vocês vão ter muito mais prazer em tudo e vocês vão comer muito menos, porque quando a gente tem essa consciência de comer devagar, o nosso organismo tem tempo de restabelecer, saber quando é que está com fome, saber que quando você não está mais com vontade de comer, o seu cérebro às vezes nem te dá essa mensagem, porque você come tão rápido que ele que você nem consegue ver, e aí quando você vê, você comeu mais do que você precisa, né? Então, assim, vamos começar a estabelecer esse relaxamento nessa hora da alimentação o máximo possível. O número 8 é o seguinte, deixe de lado a tensão que você percebe durante o dia, antes que ela consuma a sua energia e deixe desejando algo para substituir esta energia. O que eu quero dizer com isso? Quando você está com essa energia, que ela está sendo, de repente, absorvida pelo seu organismo de alguma forma, e você sente que você está perdendo energia, brigou com alguém, teve um estresse com o marido, com o filho, com mãe, teve alguma coisa que te deixou chateada, aconteceu alguma coisa durante o dia que te deixou mal, tudo isso, gente, a gente perde energia. E a gente tem que ver o quê? O que é essa tensão que está acontecendo e como é que você faz para abastecer essa energia? Através de quê? Então, às vezes pode ser através da comida, às vezes pode ser através de uma meditação, às vezes pode ser através de uma yoga, às vezes pode ser através de um abraço de alguém que você goste. Então, assim, isso é uma questão de respiro. Então, eu quero que na hora que vocês estiverem sentindo esse gatilho, que vocês, respira, para um pouco e fala, por que será que eu estou sentindo isso? E como é que a gente pode resolver? De novo, pode ser que você queira continuar comendo o seu brigadeiro. Só que você vai entender exatamente o porquê e essa consciência vai levar você a umas outras substituições no futuro, tá? Então não julgue, mas entenda isso.
E a última, que é muito importante, é mastigue lentamente, né? A gente falou lá no começo, eu quero repetir aqui, porque a mastigação é um processo de digestão. Quando a gente mastiga devagar e quando a gente mastiga bastante, a gente já está ajudando o processo do nosso estômago e intestino trabalharem de forma legal, para poder quebrar as partículas de uma forma real, né, e efetiva. Se a gente começa a engolir tudo, as partículas já entram totalmente diferenciadas e grandes e o organismo vai exigir muito mais para quebrar essas partículas quando a gente não mastiga, tá? E quando a gente mastiga também dá um tempo do nosso corpo ter consciência alimentar daquilo que a gente está comendo, tá? Então isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo. E era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o quanto é importante a gente ter uma consciência alimentar, tá? O quanto isso que vocês têm de dúvida sobre esse assunto. Vamos lá. É tão difícil procurar aqui essas perguntinhas. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Uma coisa... A Ana está falando que é uma coisa que ela sabe, mas raramente ela faz. Então, foi alguma coisa que eu falei aqui que você deve ter colocado isso, né? Então, já que você raramente faz e agora você sabe, mais ainda, né? Então, o grande objetivo aqui é você realmente praticar isso com mais sabedoria. Vamos lá. Se tem mais pergunta. Exatamente, Débora, é o ciclo, né? Então a gente come, a gente remete a comida que não é muito legal, mas ela é afetiva. Aí a gente acaba domando um sentimento, mas se alimentando mal, perdendo energia e o ciclo continua. Então a gente está através de uma emoção se alimentando de coisas que não fazem bem e isso vai acabar trabalhando o nosso organismo de uma forma ruim e aí a gente começa a ter reações principalmente inflamatórias, né? A Selma chegou, ó, a Ana por que elas te dão ansiedade, né? Que se for corticoide, eu não sei se é corticoide da fome, né? Ela atrapalha todo o nosso sistema. Então, assim, que tipo de alimentação, que tipo de medicação, né, que você tem, e assim, na hora que você tiver esses impulsos, parar para pensar, ou conversar com o médico, falar, olha, isso não está sendo legal para mim, isso está gerando uma ansiedade e eu não consigo parar de comer, isso não é legal. Então, assim, é realmente essa consciência que você tem que começar a pensar. A Patrícia está falando o seguinte, até chegar nessa consciência leva tempo, mas é necessário. Exatamente, gente. Patrícia, você falou tudo.
consciência alimentar, consciência da gente, é uma jornada. A gente não tem que pensar que porque eu tô afim. E faz parte da minha vida isso aqui? Faz, nesse momento? Faz, porque eu quase não como e hoje é importante para mim, tô afim, vou comer. Tá? Então, assim, é importante e leva tempo, tá? Leva tempo e leva consciência, a gente tem que pensar numa jornada mesmo. A Mara está falando agora o seguinte: agora que eu estou no processo de alimentação anti-inflamatória, tenho analisado o carinho dos outros no supermercado. O carrinho dos outros no supermercado. Exatamente, Mara. A gente começa a perceber o quanto as pessoas comem coisas que a gente alimentando de forma que não deve, que sim, não é 80-20, né? É 20-80, né, na verdade. Então é isso mesmo. Vamos lá. A Magna está falando o seguinte: a transmissão falhou, pena, estou adorando a aula. Magna, eu não sei se é a minha transmissão que está ruim ou se é a de vocês aí, tá? Porque aqui não deu reconexão. Então eu tô achando que talvez seja alguma coisa de vocês aí que não deve tá legal. A É exatamente isso. E aí é que ela falou, né, a Júlia também, às vezes a gente precisa de um abraço. Gente, nem sempre a gente precisa de comida. Aliás, na maior parte das vezes a gente precisa nutrir o nosso sentimento com sentimento, não com comida, né? Comer um bolo não vai ser um abraço que você vai ganhar, você vai ficar mais carente às vezes, né? Vai ficar mais culpada. Pensa nisso, que tem tudo a ver mesmo, tá? Maior. A Mônica tá falando o seguinte: comida afetiva, sopa, ponto pra mim. Comida afetiva, vitamina de banana, perdi ponto. Então, não tem bom ou ruim, né? Tem situações onde a gente tem que ter o quê? Que vocês aprenderam aqui hoje? Consciência, né? Então, assim, puta, legal isso, não é legal isso, sem julgamento. Da próxima vez, vamos ver como é que eu vou reagir. Né? Isso é que vai fazer vocês evoluírem. A Débora tá falando o seguinte: olha que gozado, eu não tenho isso, eu procuro. Aí é que está o problema. Nossa, descobri a estabelecer com o filho de vocês comidas afetivas saudáveis, nutritivas, né? Com farinhas de qualidade, com legumes, com verduras, porque tem tanta coisa gostosa que vocês podem fazer para essas crianças e elas vão ter uma referência totalmente diferente do que a alimentação, né? Então vocês estão aí com uma pérola na mão de fazer diferente, né? E de repente quando elas forem pensar nessas afetividades alimentares, elas vão lembrar das coisas deliciosas e saudáveis que vocês faziam, né? Então isso é muito importante. A Mônica está falando o seguinte: hoje eu procuro muito com os ingredientes. Perfeito. Tem que se preocupar mesmo com os ingredientes e não com o que a gente come. A Lena está falando o seguinte: e a farinha de trigo integral? Então, a farinha de trigo integral, ela é melhor do que a farinha branca, porque ela tem fibra, né? Ela é uma farinha
fase de compulsão, nem entro na padaria. Ótimo, consciência alimentar. Se eu tô com compulsão, tô morrendo de vontade de comer, para que eu vou ficar indo na padaria? Porque eu sei que eu vou comer. Né? Por que eu vou deixar coisas na minha casa? Falo muito isso para as alunas no Comida que Transforma. Deixar o que é bom disponível, o que não é tão bom, guarda no lugar onde você não está vendo. Que quando você não está vendo, você não vai ter vontade de comer. Perfeito essa tua estratégia. Que mais? Vamos olhar se tem mais alguma coisa, porque o meu tempo está acabando. Eu tenho 10 minutinhos aí pra gente ir pausando.